Olá, tudo bom com você? Que bom que estamos juntos para dar continuidade ao nosso estudo O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Eu sou o professor Wagner Klein, professor de Física, terapeuta holístico, e você está no canal Sob Nova Visão. Bom, dando sequência ao nosso estudo, a gente vai para o item Transmigração Progressiva. Questão 189. Desde o princípio de sua formação, goza o espírito de plenitude de suas faculdades? E o espírito responde: não, porque o espírito, como homem, tem sua infância. Em sua origem, os espíritos não têm mais que uma existência intuitiva e possuem apenas a consciência de si mesmos e de seus atos. Não é senão pouco a pouco que a inteligência se desenvolve. 190. Qual é o estado da alma em sua primeira encarnação? Resposta: o estado da infância na existência corpórea. Sua inteligência apenas desabrocha, ela se ensaia para a vida. Bom, questão 191. As almas dos nossos selvagens são almas em estado de infância? Resposta: infância relativa, mas são almas que já progrediram, pois têm paixões. E aí, na mesma pergunta, o Kardec fala: as paixões são, pois, um sinal de desenvolvimento? E o Espírito responde: de desenvolvimento, sim, mas não de perfeição. As paixões são sinal de atividade e da consciência do eu, enquanto que na alma primitiva, a inteligência e a vida estão em estado de germe. Aí o Kardec faz uma consideração. A vida do espírito no conjunto percorre as mesmas fases que vemos na vida corporal. Passa gradualmente do estado de embrião ao da infância, para alcançar, por uma sucessão de períodos, a idade adulta, que é a da perfeição, com a diferença de que não conhece o declínio e a decrepitude como na vida corporal, que essa vida que teve começo não terá fim, que é preciso um tempo imenso do nosso ponto de vista para passar da infância espírita a um desenvolvimento completo, e seu progresso se realiza não sobre só uma esfera, mas passando por mundos diversos. A vida do espírito se compõe, assim, de uma série de existências corporais, sendo cada uma para ele uma oportunidade de progresso, da mesma forma que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem adquire um acréscimo de experiências e de instrução. Todavia, da mesma forma que a vida do homem, existem dias que não produzem fruto na sua vida, ou melhor, na vida do espírito. Também há existências corporais sem nenhum resultado, porque não se soube aproveitá-la. Bom, então aqui eu quero fazer também um comentário. Quero fazer uma comparação, na verdade, né? Comparar a evolução do espírito com a de um ator, né? Que vai interpretar vários papéis. No começo, ele tem que se contentar sendo um figurante ou um coadjuvante, fazendo um papelzinho bem simples, porque ele não tem experiência, nem tampouco tem a confiança de quem produz o filme, né? E aí, à medida que ele vai interpretando vários e vários papéis, ele vai adquirindo experiência, confiança, habilidade, capacidade, até que chega um momento em que ele define qual o papel que ele quer representar, qual o tipo de papel que realmente contribui para a sua experiência, que realmente traz um desafio para ele, né? Ele vai passar a rejeitar papéis que são para ele insignificantes. Então é uma coisa o espírito. Quando o espírito estiver bem evoluído, ele não vai ter uma encarnação medíocre, né? Ele vai ter aqui, quanto muito,
uma vida com bastante desafios, né, como, por exemplo, uma missão. Questão 192. Pode-se desta vida, por uma conduta perfeita, superar todos os graus e tornar-se um espírito puro, sem passar pelos graus intermediários? E aí o espírito responde: não, pois o que o homem acredita ser perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e que não pode compreender. Ele pode ser tão perfeito quanto o permita a sua natureza terrestre, mas isso não é a perfeição absoluta. Uma crença, por precoce que seja, deve passar pela juventude antes de atingir a idade madura. Da mesma forma, também, o doente passa pelo estado de convalescença antes de recuperar toda a sua saúde. Aliás, o espírito deve avançar em ciência e em moralidade. Ciência, conhecimento, né? Em conhecimento e moralidade. E se ele não progride, senão num sentido, é necessário que progrida também no outro, para alcançar o alto da escala. Todavia, quanto mais o homem avança na sua vida atual, menos as provas seguintes são longas e penosas. E o Kardec continua na mesma pergunta. Pode o homem ao menos assegurar nesta vida uma existência futura menos cheia de amarguras? E o Espírito responde, sim, sem dúvida. Pode abreviar a extensão e as dificuldades do caminho. Só o negligente se encontra sempre na mesma situação. Então está aí colocando que a negligência, né, é um grande defeito do espírito, né? Que se o espírito for negligente com as suas tarefas, ele vai ficar estacionado, certo? Aliás, nada mais é do que colher o que ele prega. Se ele prega a indolência, né? Se ele presta a indolência, o que ele vai colher se não o ócio, né? Então ele não vai ter um progresso. Questão 193. Um homem em suas novas existências pode descer mais baixo do que na atual? E aí o espírito interpreta bem, vai dizer o seguinte, como posição social, sim. Como espírito, não. Então o Kardec pergunta, a alma de um homem de bem pode numa nova encarnação animar o corpo de um homem perverso? E ele responde não, visto que ela não pode degenerar. E aí o Kardec torna a perguntar, a alma de um homem perverso pode vir a ser um homem de bem? Que é lógico, né? Resposta, sim, se arrependeu, e isso então é uma recompensa. Então, Kardec vai concluir essa questão. A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem da categoria que já alcançaram. Nas suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, mas não como espíritos. Assim, a alma de um potentado da terra pode mais tarde animar o mais modesto artesão e vice-versa. Porque as posições entre os homens frequentemente estão na razão inversa da elevação dos seus sentimentos morais. Herodes era rei, Jesus era um carpinteiro. Questão 195. A possibilidade de melhorar-se numa outra existência não pode conduzir certas pessoas a perseverarem no mau caminho com a ideia de que poderão sempre corrigir-se mais tarde? E aí o espírito responde, aquele que pensa assim não crê em nada, e a ideia de um castigo eterno não o deteria mais, porque a sua razão a repele a essa ideia. E conduz à incredulidade sobre todas as coisas. Se houvesse empregado apenas meios racionais para conduzir os homens, não haveria tantos céticos.
Um espírito imperfeito pode, com efeito, pensar durante sua existência corporal como dizes, mas uma vez desligado da matéria, ele pensará de outra forma, pois perceberá que fez o cálculo errado e então, que trará um sentimento contrário em uma nova existência. É assim que se realiza o progresso e é por essa razão que na Terra existem homens uns mais adiantados do que os outros. Alguns já têm experiências em que outros não conhecem ainda, mas que adquirirão pouco a pouco. Depende de cada um apressar seu progresso ou atrasar-se indefinidamente. E aí o Kardec faz uma consideração. O homem que ocupa uma posição má deseja trocá-la o mais depressa possível. Aquele que está convencido de que as tribulações desta vida são consequências de suas imperfeições, procurará garantir uma nova existência, menos penosa. Essa ideia o desviará mais depressa do caminho do mal, que é a ideia do fogo eterno, no qual não mais acredita. Questão 196. Os espíritos, não podendo se melhorar, senão suportando as atribulações da vida corporal, seguir-se-ia que a vida material seria uma espécie de cadinho ou depurador, pelo qual devem passar os seres do mundo espírita para atingirem a perfeição. Sim, é bem isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, é só depois de várias encarnações ou depurações sucessivas, num tempo mais ou menos longo e segundo os seus esforços, que eles atingem o objetivo para o qual tenderam. Pergunta. Da mesma pergunta, Kardec pergunta. É o corpo que influi sobre o espírito para melhorá-lo ou o espírito que influi sobre o corpo? E aí o espírito responde, né? Teu espírito é tudo. Teu corpo é uma veste que apodrece. Eis tudo. E aí o Kardec faz uma consideração. No suco da videira, encontramos uma comparação material dos diferentes graus de depuração da alma. Ele contém o licor chamado espírito ou álcool, mas enfraquecido por uma multidão de matérias estranhas que lhe alteram a essência. Depois de várias destilações, em cada uma da qual se depura de algumas impurezas, ele alcança a pureza absoluta. O alambique é o corpo no qual ele deve entrar para se purificar. As matérias estranhas são como o espírito que se depura, ele mesmo, à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Bom, essa é uma consideração, uma comparação que o Kardec fez aí da alma com uma bebida, né, com uma depuração, uma bebida. Bom, gente, a gente dá um stop aqui para fazer vídeos curtos e mais significativos, talvez, e a gente já volta para o nosso próximo vídeo. Não esqueça de deixar seu like, dar compartilhar, inscrever-se no canal se você já não é inscrito, tá? E vamos divulgar esses vídeos para mais pessoas. Quando você acordar, até o próximo. Comece bem o seu dia, devetos atirar, e por somente alegria, sei, oh, sei, oh, sei, oh, sei, oh. Mágoa, tristeza e rancor, quem gosta ou obsessor.